E hoje, bom, deixando o aniversário de lado, a gente vai de situação séria dos Estados Unidos, mais uma morte cometida pela polícia política do Trump e o ICE, né? No caso, mais uma morte de um cidadão americano, um pouco nos moldes da anterior, né? Uma execução covarde, canalha. O Trump, né, gente? Os caras com Israel, Gaza, eles sempre mataram criança e deram justificativos ali para matar criança. Sem grande novidade nesse sentido. A novidade é que eles estão fazendo isso com cidadãos americanos, nesse caso, né, com a Renee Good e agora com o Alex, assassinado também pela polícia política do Trump. Mas é um estado que matou crianças, né, colaborou com o assassinato do Ali, vai fazer isso agora com seus próprios cidadãos. Uma situação alarmante. Temos mais destaques, né? Gary Kasparov escreveu ontem. O Gary Kasparov é um crítico brutal do governo Trump. Ele disse que a ideia do governo Trump é exatamente essa, que o assassinato de pessoas desarmadas, como é o caso da poeta Renee Good, como é o caso desse enfermeiro ontem, é o seguinte: você passa uma ideia de caos, de aleatoriedade, que qualquer um pode ser vítima. E no caso desses dois assassinatos, como hoje em dia tudo é filmado por dezenas de celulares e por câmeras de rua, tudo mostra que os assassinatos foram absolutamente injustificados. A arma que disseram que o enfermeiro estava portando, na verdade, era um celular. E o Gary Kasparov fez uma análise extremamente lúcida, dizendo o seguinte: se você cria um Estado no qual qualquer um pode ser morto a qualquer momento, independente de ter ou não responsabilidade, você consegue o principal objetivo do fascismo, que é calar os neutros. Ou seja, as pessoas que estão neutras dizem: eu vou ficar em casa porque eu posso ser vítima da próxima bala. Então, com isso, ele consegue espalhar um terror social e criar um silêncio em torno do seu arbítrio, que é extremamente preocupante. Repito aqui, ontem coloquei no meu Twitter, no meu X, não gosto de chamar de X, um paralelo entre o que o Trump está fazendo com o ICE, que virou praticamente sua Gestapo, sua guarda pretoriana pessoal, com aquilo que o Bolsonaro fez com a Polícia Rodoviária Federal Brasileira. Tem inclusive o link de uma matéria extraordinária da Piauí, que trouxe uma matéria extensa falando sobre como houve a bolsonarização da Polícia Rodoviária Federal. Então, a extrema-direita ela tem um método absolutamente claro. A Polícia Rodoviária Federal e o ICE têm muito mais paralelos. Essa ideia de... Vamos lembrar quando a Polícia Rodoviária Federal transformou uma viatura em câmara de gás. Eles colocaram um indivíduo lá dentro e jogaram uma granada de gás lacrimogêneo e o indivíduo, obviamente, morreu. Então, existem paralelos assustadores entre o método da extrema-direita. O método da extrema-direita é: se você não tem lado, se você é neutro, e geralmente são os neutros, são aqueles do centro que decidem as eleições, você fica quieto, fica na sua, fica dentro da tua casa, não protesta, porque você pode ser o próximo. Se vier para a rua, vai ter porrada. Este é o sentimento de terror que eles estão espalhando. É absolutamente abjeto. Para quem viajou algumas vezes para os Estados Unidos, eu imaginei que conhecesse bem os Estados Unidos, para minha surpresa é a rapidez com a qual o Trump conseguiu fazer desmoronar as bases da democracia norte-americana. Porque os Estados Unidos sempre foram muito pouco preocupados com a democracia nos outros países, financiaram golpe no Brasil, financiaram golpe em todo o Cone Sul, financiaram golpes ao longo do mundo todo, mas dentro de casa eles mantinham uma certa normalidade. Ou seja, pode sujar o quintal, mas vamos manter a sala de estar limpinha. Agora não. Agora a sujeira está dentro da sala de estar dos Estados Unidos. A rapidez com que o Trump conseguiu passar uma moto niveladora por cima de todos os freios e contrapesos, os guardrails da democracia americana, para quem conhecia os Estados Unidos relativamente bem como eu, foi uma surpresa. Por outro lado, eu sempre conheci os extremos dos Estados Unidos, Nova York, Califórnia, e que são bastiões democratas. Talvez por isso eu não consiga ter entendido nunca o que eles chamam de cinturão da ferrugem, que é onde estão todas as empresas falidas. Detroit, onde está falida as empresas de automóveis, e o cinturão da Bíblia que vem lá embaixo. Então eu nunca cheguei a conhecer, e
talvez por isso eu tenha superestimado a capacidade dos Estados Unidos de resistirem a uma motoniveladora como o Trump, acabando com todas as garantias democráticas do país. É lamentável ver esse fascista avançando sem aparentemente grandes reações na sociedade. É isso. Eu pensei, sinceramente, se a gente mostrava as imagens, gente, mas não tem como não mostrar, né? Assassinato de um cidadão americano ali, é muito gritante que acontece nos Estados Unidos, cara. Assim, o cara visivelmente rendido, assim, cercado por agentes do ICE, agentes que, inclusive, né, foram escolhidos ali numa evidente falta de preparo, né? Centenas, milhares de agentes selecionados sem ter competência nenhuma. E a polícia política do Trump, né, agora causando de vítima um cidadão americano. Eu não vou botar a cena dos tiros, na verdade, porque é muito pesado, né, para ser sincero, gente. É a Gestapo do Trump, é a Polícia Rodoviária Federal do Bolsonaro do Trump. É isso. Esses guardas que foram contratados, porque eles estão precisando inflar o ICE, porque não tinha muitos agentes, eles passam por 72 dias de treinamento. Isso, para quem exerce uma atividade policial, é rigorosamente nada. E eles estão pegando as pessoas mais racistas, inclusive outro dia mostraram um que tinha uma tatuagem nazista perto do pescoço. Ou seja, gente absolutamente desqualificada, extremamente violenta e que se sente empoderada porque tanto Trump quanto J.D. Vance defendem eles o tempo todo. Defenderam a prisão de uma criança de 5 anos. Ou seja, quando você defende a prisão de uma criança de 5 anos, não digo que isso seja mais escandaloso do que a morte da poeta e a morte desse enfermeiro, mas, de qualquer forma, é para que se entenda o nível de arbítrio. Prender uma criança de 5 anos para usá-la como armadilha, para atrair outros imigrantes, para levá-los para a cadeia, é sinal que a democracia norte-americana foi para o galo e tinha toda a razão o The Economist quando diz que hoje, felizmente, a democracia brasileira é muito mais funcional do que a norte-americana. Nós colocamos em cana os nossos golpistas. Eles reelegeram o fulano que fez o 6 de janeiro do Capitólio. Eu quero só lembrar que o ICE é treinado pelo exército israelense, pelas forças IDF. O ICE é treinado por agentes israelenses e também utiliza um software de reconhecimento facial que identifica quem não é americano e leva até o endereço dessas pessoas. É uma covardia amparada por uma tecnologia que é utilizada no genocídio de Gaza, que fique claro. O que é racismo? Porque, na verdade, você se você pegar uma pessoa negra com traços latinos, ela pode ser muito bem nascida nos Estados Unidos. Então, você não está perseguindo imigrantes, você está perseguindo, como também faz o Smart Sampa, aqui em São Paulo tem muita dificuldade em reconhecer pessoas pretas, o que você está criando um racismo tecnológico. Porque eu posso ter feições latinas e ser perfeitamente nascido nos Estados Unidos, ou ser de terceira geração norte-americana. Esse sistema tecnológico, assim como acontece com o Smart Sampa, que muitas vezes confunde pessoas pretas e acaba levando para a cadeia as pessoas erradas, são instrumentos de tecnologia racistas. É isso que a gente tem que dizer. Eu queria só acrescentar uma coisa, emendar no que o Renzo falou. Vazou esses dias um documento interno de como o ICE está treinando seus agentes. E esse documento, eu não tenho ele aqui em mãos, porque eu acabei não procurando. Esse documento ele afirma duas coisas muito importantes. Primeiro, os agentes estão sendo treinados a ignorar preceitos constitucionais, preceitos do tipo, você não pode entrar na casa das pessoas sem mandato. Eles estão sendo instruídos a ignorar isso, porque eles vão ter apoio legal depois, e vários outros preceitos fundamentais constitucionais, eles estão sendo ensinados que eles não precisam seguir. Então já começa o erro no treino. Júlia, acabou? Júlia já está... Pode continuar. Acabou, eu estava mutado. Eu terminei. Você cria o caos... Quando eu termino, eu muto o microfone, tá? Só para avisar. Você cria um ambiente de incerteza na qual qualquer um pode ser vítima
E nesse processo no qual qualquer um pode tomar um tiro, o que você faz? Você mantém as pessoas em casa, você inibe reações. Tem havido reações numerosas nas ruas dos Estados Unidos, mas isso não tem afetado em nada o comportamento absolutamente criminoso do Donald Trump. É isso. As manifestações se mostram ali, em parte, né, fortes de um lado, claro, né, uma reação ao ICE, mas é um fascismo, né, cara? Sim, o Trump vai se curvar com manifestação de rua? Em princípio, não. Uma situação bastante séria. E só agradecer aqui, nosso queridíssimo Fábio Luiz deixou 30 de Pix. Obrigado, meu querido. Vou considerar os Pix de hoje como presente de aniversário, tá? Então, obrigado, Fábio, pela dupla ajuda, presente de aniversário e colaboração com o nosso canal. Aqui vocês estão vendo cenas de manifestações nesse fim de semana em Minnesota, né? Interessante que ele seleciona, ele e o Trump, né? Seleciona estados sempre democratas para ir para cima e jogar agentes do ICE, né? Uma situação bastante séria, típica do caso do nazismo. Principalmente governados por pessoas pretas, quer dizer, são dois critérios, são cidades governadas por democratas e focando principalmente as governadas por pessoas pretas. O Trump, no primeiro mandato, ele tentou esconder um pouco o racismo óbvio dele. Agora ele apertou o botão, dane-se. Sou racista mesmo e não tem problema nenhum em dizer que, por exemplo, a Somália é um país de merda. Enfim, é isso, é racismo puro e simples. O que sempre fez parte da cabeça do Trump, mas agora está absolutamente escancarado. Só emendando com o que alguém falou antes ali no chat, desculpa, não estou achando agora. O governador do Minnesota estava estudando uma forma de convocar as forças armadas do estado para proteger as pessoas que estão protestando contra a ICE. E já tem várias outras cidades dos Estados Unidos, eu vi aqui Los Angeles, por exemplo, eles estão entrando com pedidos para entrar como amigos curi nesses processos, porque eles acham que pode acontecer com eles depois. Tá? Então tem gente se mexendo, tentando armar uma contrapartida, mas é uma coisa muito delicada, né? Porque você não pode fazer algo que esparre em violência, porque é justamente isso que o governo quer. No momento que entrar alguma coisa violenta, escala o discurso do Trump. O governador do Minnesota é o Tim Walz, que foi vice da Kamala Harris, e o Trump já está armando a armadilha para ele, já está armando a arapuca, dizendo que o que ele está fazendo é uma insurreição. Então, você tem risco, sim, de ter um conflito muito, muito sério. O derretimento da democracia norte-americana é avassalador. E, segundo estudiosos, não vai ter retorno. Ainda que você tenha um democrata nas próximas eleições, democrata, eu digo alguém do Partido Democrata, a crise das instituições nos Estados Unidos está estabelecida. Fez muito bem o premier canadense no seu discurso em Davos, quando disse que a ordem mundial que nós conhecemos no pós-Segunda Guerra Mundial está definitivamente encerrada pelo governo disruptivo e fascista do Trump. Isso não se corrige com uma mudança de governo. Isso é uma fratura que veio para ficar e nós temos na história o antes-Trump e o depois do Trump. E depois do Trump e do segundo mandato, que esse é o pior de todos. Mas eu só quero pontuar aqui duas situações. Primeiro, os Estados Unidos não têm nenhum problema em enfrentar uma guerra civil interna. Isso já aconteceu antes. A gente teve a guerra dos escravocratas contra os que eram a favor da abolição da escravidão. Eles a guerra da secessão, exato. Guerra da secessão, eles não têm nenhum problema em lutar internamente pelo que eles acreditam. E a gente tem visto o renascimento até dos Panteras Negras, com esse racismo escancarado do Trump. Tá fazendo com que renasça o movimento dos Panteras Negras. Então, a gente está prestes a assistir, talvez, também uma fratura social muito grande nos Estados Unidos. Não tem a menor dúvida. Isso começou em pequenas cidades. Tinham nazistas fazendo passeatas, carreatas na frente dos bairros negros. O que essas pessoas começaram a fazer? Eles não pertenciam historicamente aos Panteras Negras. Foi um movimento muito importante nos anos 60, com toda a crise racial que houve nos anos 60. Eles estão se reestruturando.
até porque a Constituição norte-americana permite a formação de milícias. Então, se você está num bairro negro e você tem gente defendendo ideias nazistas na porta da tua casa, é óbvio que vai haver uma reação. Então, isso pode ser, sim, sinal de um conflito civil muito, muito sério, lembrando a Guerra da Secessão. Aliás, os Estados Unidos hoje são exatamente o que seria os Estados Unidos se o Sul tivesse vencido a Guerra da Secessão e não o Norte. É isso que aconteceu. Mas eu não sei se eu vejo um quadro de guerra civil, sinceramente. É lógico que tem toda a questão do armamento, mas guerra civil é um contexto muito específico, né, em que dois grupos assim, armados vão para cima. Eu ficaria atento de cara à força de segurança contra a força de segurança, que pode ser um cenário aí grave e já está acontecendo, né? Governadores democratas contra o ICE. Nesse sentido, pode parar umas tretas ali. É que o que acontece é o seguinte: quando a milícia é branca, é uma milícia libertária que está defendendo os valores dos Estados Unidos. Quando a milícia é negra, ela é um grupo terrorista. Essa é a diferença, né? E eu concordo com o Rafa, eu não acho que os estados queiram fazer nada como insurreição. Mas, no caso, a gente não está falando do que os estados querem ou não querem. A gente está falando do quanto Trump consegue convencer as pessoas de que a narrativa dele está correta. Porque qualquer estado que tente barrar o ICE vai ser tratado como alguma coisa interna, guerra civil, coisa assim. Como uma insurreição. Vale a pena. Nosso grande Wagner Moura participou de um filme ótimo chamado Guerra Civil, no qual ele interpreta um fotógrafo de zonas de guerra. E aquele filme parece que está se tornando cada vez mais profético. Eles estão combatendo um presidente que está no terceiro mandato. Vamos lembrar que o Trump está buscando um terceiro mandato, embora constitucionalmente um presidente só possa servir 2 mandatos, ainda que não consecutivos. Assistam esse filme. Naquele filme, 3 estados, Califórnia, Texas e um terceiro estado, se voltam contra os demais estados, e você tem um cenário com o presidente no terceiro mandato. Assistam esse filme porque ele está se tornando desconfortavelmente profético, além de ter o nosso grande Wagner Moura, nosso já indicado ao Oscar Wagner Moura. Procurem esse filme e assistam. Lembrando, pontuando essa discrepância, né, entre o momento dos Estados Unidos com a manifestação. Gente, o fascismo é gritante ali, não é novidade para ninguém aqui que acompanha nosso canal, né, mas governo mentindo, né, sobre um assassinato de um cidadão americano. Se fosse mexicano ou de qualquer outro país, obviamente seria igualmente grave. Mas também em termos políticos, né, quando o ICE mata um americano, sendo uma política voltada para a imigração, pega mais pesado. E é a mesma coisa que eles fazem em Gaza depois, né, justificando, porque ele tinha uma arma, não tinha arma, era um celular, está comprovado isso. Né? E aqui a questão da imprensa, que a gente tem que tomar cuidado, gente, é a questão do jornalismo de declaração, né? Deixem nossos patriotas fazendo seu trabalho, o cara estava armado, né? O cidadão americano estava com o celular, na verdade. Aqui não cabe a imprensa, né? Voltando àquela analogia meio tosca, mas bem simples, né? Alguém fala, tá chovendo, você não tem que falar, esse aqui diz que tá chovendo, o outro diz que tá garoando, e esse aqui diz que não tá chovendo. Tipo, sem esclarecer a verdade. Não, o trabalho da imprensa é ir lá, olhar a situação, trazer a informação, né? O que o Trump está falando sobre esse assassinato é mentira, cara. Ele está mentindo de novo sobre o assassinato do cidadão americano. Já tinha o caso da Renée e tem o caso de Gaza, né? Lembrando, inclusive no começo do genocídio em si, né? É loucura falar isso no começo do genocídio, mas é o que a gente está falando. Lembra quando destruíram um hospital? Foi toda aquela narrativa, o New York Times, não porque foi a Jihad Islâmica, foi não sei o quê. Depois Israel destruiu 200 hospitais, infinitos hospitais, e não teve nem esse tipo de contestação. Então é tática, né? Porque eu vejo que eles estão aplicando essa tática de justificar assassinatos com seus termos ridículos, né, sempre violentos, mas agora nos Estados Unidos, o que eles fizeram em Gaza, nesse sentido de justificar assassinatos, aplicado nos americanos. Sempre usa o mesmo sistema. Você criou um universo da pós-verdade. Ou seja, você tem um assassinato de um americano, isso é importante dizer, porque não seria mais ou menos grave se fosse o assassinato de um haitiano, ou de um mexicano, de um ilegal. É um assassinato sem nenhuma razão. Mas o fato de ser o assassinato de um americano desfaz a narrativa do Trump de que o ICE está indo buscar imigrantes. Mas você tem, no caso do assassinato dessa poeta e deste enfermeiro, você tem câmeras mostrando, por todos os ângulos possíveis e imagináveis, que nenhum dos dois ameaçaram os agentes do ICE. Foi um assassinato puro e simples a sangue frio, e como disse a Julinha, com o aval do presidente a dizer o seguinte: ignore as garantias constitucionais, porque depois vocês vão receber um perdão, como foi dado aos insurrentes do 6 de janeiro do Capitólio. Você vê o preço da anistia, né? É o pós-verdade. Você tem aqui todas as imagens mostrando que foi um assassinato a sangue frio
E você tem o Trump e o J.D. Vance dizendo, não, os agentes estavam se defendendo de um ataque. É a pós-verdade. Você tem a imagem aqui e você tem uma narrativa que ignora a verdade. É o pós-verdade do que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a extrema-direita age como método em todos os cantos. Já estabeleceu que é o paralelo entre o ICE, do Trump, e a PRF, do Bolsonaro. Isto vai entrar em jogo também nas próximas eleições. Então, vamos ficar atentos, porque os métodos dessa gente são muito semelhantes em todos os cantos do mundo. E aquela coisa, né? As pessoas sempre, essas vítimas do ICE, estão sempre armadas, né? Que é uma coincidência incrível. Porque a As arma crianças já de tem, Gaza né? também, né? As crianças de Gaza exato. também armadas, né? A arma já existe, sabe? Só que a arma tá na gaveta do Trump, ele está procurando um dono. Depois que a pessoa morre, vai lá, a arma era dele. Cara, aliás, é uma prática que a Polícia de São Paulo aqui sempre fez, né? Fico me perguntando se eles plantaram ali, vamos ver, né? Assim, uma coisa bem inacreditável que acontece. Não chegaram nem a plantar. Eles mostraram uma foto da arma do enfermeiro que não existia. Eles pegaram uma imagem do Google. Daí alguém foi fazer e falou, pô, isso daqui é a imagem do Google. Nossa. Existe a tal imagem apreendida, é isso. Porque ele estava com o celular, não tem como mostrar uma arma que não existe. Eles pegaram uma foto qualquer no Google e colocaram, olha, está aqui a arma apreendida do perigoso enfermeiro que ia matar os agentes do ICE. É isso. Você vê ainda a nível de nação, já vou trazer o agradecimento que temos mais um Pix aqui da nossa querida Irmina, obrigado, minha gente, né? Pix de aniversário, Pix de na lata, com as notícias, na cara de todo mundo. Só pontuar que ainda tem aquele clima nos Estados Unidos de muita tensão entre as pessoas, né? Vizinho denuncia vizinho, né? Não sei quem ali tem sotaque espanhol, vizinho denunciando gente por ter um sotaque espanhol, cara. É o nível, é nazismo, cara. Abertamente, né? O Trump aprendeu. País europeu dos anos 40. 40, né? Tinha um bigodinho, né? Isso, tinha um caso de uma moça que ficou escondida dentro de um armário. Me parece que essa história, eu já vi esse filme em algum lugar.